Mas vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o jogo, né, cara? Porque logo mais às 7 da noite, né, hoje em São Januário, né, horário de Brasília, aí com transmissão exclusiva da Disney+, e também da ESPN Brasil, teremos a transmissão de Vasco da Gama e Independente de Medellín, né? Partida aí que vale classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Lembrando que o adversário do Vasco ou do Independente de Medellín nas oitavas de final aí da Copa Sul-Americana será a equipe paraguaia do Olímpia, né, que foi adversário do Vasco na fase de grupos, né? O Vasco venceu o jogo em São Januário e perdeu o jogo lá no Paraguai, né? Mas, sinceramente, não é um time nada demais, né? Um time ali fraco, um time que passou pelo Vasco muito porque o Vasco jogou praticamente toda a fase de grupos da Sul-Americana com o time reserva, né, com o time ali com meninos do Sub-20, e o Vasco aí praticamente não levou a sério a competição até agora. Então, esse jogo de hoje à noite, né, vale muita coisa, né, cara? Vale uma classificação, vale também uma premiação de mais de 3 milhões de reais aí, que podem, obviamente, cair nos cofres da Vasco da Gama SAF, e pode também trazer muita moral, pode trazer muita confiança, né? Pode levar, né, uma autoestima que hoje está muito em baixa lá para cima, até para os jogos aí contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que nós teremos aí na sequência das competições, né, no próximo sábado e na próxima quarta-feira, né? Lembrando que os dois jogos serão no Maracanã. E para o jogo de hoje à noite, o nosso treinador, o Pedro Emanuel, né, que até agora não conseguiu nenhuma vitória no comando da equipe vascaína, vai ter força máxima, tá? Tivemos a confirmação agora durante a madrugada que tanto o Thiago Mendes quanto o Brenner estão relacionados, vão para o jogo, né? Depois de ficarem fora da última partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, os dois aí foram confirmados, né? Estão recuperados, não sentiram mais problemas ali estomacais, né? Então, os dois aí provavelmente serão não só relacionados, mas também devem começar a partida ali entre os titulares. O Pedro Emanuel ontem fez o último treino ali preparatório, corrigiu, né, alguns erros ali que vinham sendo cometidos, né, fez os últimos ajustes e, pelo que a gente soube, o time que deve ir a campo hoje à noite deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim; na lateral direita a gente pode ter o PH voltando ao time titular, treinou ontem ali entre os 11, né, que devem ir a campo, e na lateral esquerda o Cuiabá. A dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan. Meio de campo a gente deve ter o Cauã Barros, Thiago Mendes e o Ramon Rick. Pois é, o menino da base aí com moral, né? Pode colocar tanto o Rojas quanto o Nuno Moreira no banco de reservas. E lá na frente a gente deve ter o Carlos Andrés Gomes aberto pela direita, o Adson aberto pela esquerda, né? Lembrando que esses dois jogadores podem trocar de lado a qualquer momento. E, pois é, como camisa 9, a gente deve ter o Brenner aí voltando ao time titular na vaga do Spinelli, né, que não foi bem no último jogo e deve voltar ao banco de reservas. Então a expectativa é de São Januário ali pulsando, né? Todos os ingressos da arquibancada foram vendidos, né? Então a gente vai ter a casa cheia, a gente vai ter o São Januário ali muito, mas muito cheio ali para poder, né, obviamente incentivar o time e, se necessário, cobrar, né? Se necessário aí também fazer aquela cobrança na arquibancada. Eu tô com a expectativa boa, eu acho que o Vasco pode fazer um bom jogo. Do lado do adversário é um time fraco, é um time desorganizado, é um time que também vive muitos problemas internos, né? Então o Vasco, tomara que hoje tire proveito aí dessa oportunidade de sair com a classificação, com essa premiação ali que a gente vai receber de 3 milhões de reais, com um bom jogo e com uma moral e autoestima aí crescendo para essas partidas contra o Fluminense aí na sequência da Copa do Brasil. Então quero saber, você que está do outro lado, você que está me assistindo aí, qual é o seu palpite para o jogo de logo mais? Quanto você acha que vai terminar esse jogo? Você acha que o Vasco vence esse jogo? Você acha que vai terminar empatado e vai para os pênaltis? Ou você acha que o Vasco será eliminado pela equipe do Independente de Medellín? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Quero saber quanto você acha aí que vai terminar essa partida de hoje à noite. Que é a novela Nelson de Ossa. Vai aparecer essas imagens e eu vou deixar elas rolarem, porque é uma imagem que representa muito bem o que está acontecendo nesse momento entre Vasco da Gama, Real Betis e Nelson de Ossa. O Vasco acertou tudo com o Nelson de Ossa: base salarial, tempo de contrato, um projeto que de fato empolgou o jogador. Mas apareceu esse rapaz chamado Pellegrini, técnico do Real Betis, que está fazendo de tudo nesse momento para impedir a saída de Nelson de Ossa da Espanha para uma chegada ao Vasco da Gama. Pellegrini vem utilizando muito o Nelson de Ossa nessa pré-temporada do Real Betis, vem gostando muito, tá?
do jogador. E ele, como técnico do clube espanhol, quer que o Nelson de Ossa permaneça na Espanha. Mesmo contra, tá, a vontade inicialmente do Real Betis, que fechou, né, a contratação do Nelson de Ossa com o Vasco da Gama. Essas conversas elas já se estendem há mais de um mês. A oferta feita pelo Vasco foi uma oferta muito boa, uma oferta de empréstimo com obrigação de compra no valor de 10 milhões de euros no meio do ano que vem, podendo chegar aí a 12 milhões de euros no total. Então, foi uma oferta muito boa, né, feita pelo Vasco da Gama ao Real Betis, oferta aceita, mas Pellegrini entrou, né, na mesa e vem impedindo aí a chegada do jogador ao Cruz Maltino. É público que o Real Betis quer fazer negócio nessa janela. O clube espanhol passa por uma dificuldade financeira gigantesca. Inclusive, na última sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente do Real Betis, do clube espanhol, Ángel Raro, disse que o clube tem alguns prejuízos e precisa ganhar dinheiro, capital. Ele disse assim, sempre utilizamos o máximo possível do limite, o que significa que nossa receita ordinária não é suficiente para cobrir nossas despesas. E precisamos recorrer aos ganhos de capital. Esse ano não tivemos ganhos de capital suficiente para evitar prejuízos. Incorremos em alguns prejuízos que espero compensar no próximo ano. Somos tão ambiciosos quanto podemos ser, mas o que não podemos esquecer é que precisamos equilibrar as contas usando os ganhos de capital. E ele foi até perguntado sobre De Ossa e disse: apesar de Nelson De Ossa não ter correspondido às expectativas na última temporada, ele é um jogador com mercado muito forte. Há clubes dispostos a oferecer quantias significativas, mesmo que ele não tinha tido tempo de jogo consistente no Real Betis. Então, o presidente do clube espanhol confirmou que deseja fazer negócio pelo jogador. O Vasco quer o atleta, mas o técnico hoje do Real Betis é um dos grandes motivos para que essa negociação ainda não tenha sido selada. O Vasco, então, está pressionando. Iniciou essa semana pressionando muito o clube espanhol. Vem insistindo muito para a liberação do jogador. Internamente, a diretoria vascaína entende que a parte já foi cumprida na negociação e agora aguarda apenas a conclusão da operação por parte dos espanhóis. O que eu confio para você, amigo, é que dessa semana não vai passar, tá? O Vasco quer o Nelson de Ossa, o Vasco está até aguardando o Nelson de Ossa, mas se não sair dessa semana sem a confirmação da contratação do meio-campo espanhol, o Vasco vai desistir do jogador. A novela ainda segue, o Vasco ainda não desistiu, mas se até a próxima sexta-feira o negócio não for selado, o Vasco vai sair da mesa de negócio. Concorda? Você acha que o Vasco tem que ficar até o final? Tem que sair? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Agora, meu amigo vascaíno, vamos falar aqui do mercado da bola, né? O Vasco aí tentando contratações, mas tá tirando o torcedor do sério, né? O torcedor tá ficando irritado com a demora do Vasco aí no mercado de transferências. E o Vasco entrou em contato com o Toluca do México para contratar o atacante Elinho. Elinho, que aqui no Brasil jogou no Bragantino, né? Se destacou bastante no Bragantino. O Vasco sondou a situação do atacante Elinho, segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos. Mas o Vasco recuou após uma pedida gigantesca, né, do Toluca. O Toluca pediu 14 milhões de dólares pelo jogador Elinho, pelo atacante Elinho, e evidentemente o Vasco recuou, né? Não vai pagar 14 milhões no Elinho.